Olá, começa agora mais um Diálogos aqui na TV Unesp e hoje nós recebemos o professor Gualdenoro Botura Júnior da Unesp em Sorocaba para comentar um pouco as pesquisas em inovação. Professor Gualdenoro, muito obrigado por sua participação aqui em nosso programa. Eu que agradeço, Maíra. Eu estou aqui à disposição de vocês, espero poder ajudar a esclarecer alguns pontos a respeito de inovação. Professor, o senhor trabalha no campus da Unesp em Sorocaba, também é vinculado ao programa de pós-graduação em design da Unesp em Bauru, e em pesquisas tendo como a inovação enquanto uma palavra-chave, um norte. Eu gostaria primeiro, para a gente iniciar a nossa conversa, conceituar o que vem a ser inovação que tem sido falado em diferentes áreas do conhecimento e aplicabilidade social. Então, inovação, ela é um pouco... As pessoas não entendem o que vem a ser inovação. Eles confundem muito inovação com novidade. Se você pegar pesquisa, a palavra pesquisa, para gerar pesquisa você tem que injetar dinheiro. Injeta dinheiro em pesquisadores, você injeta dinheiro em equipamentos, e aí você gera conhecimento. Pesquisa e geração de conhecimento, através de dinheiro, você gera pesquisa. Inovação, você pega esse conhecimento e transforma em dinheiro. Ou seja, inovação é pesquisa que chega, novidade que chega no mercado e gera dinheiro. Para ter inovação, tem que ter din-din no circuito. A inovação pode ser alguma novidade, algo novo, ou algo substancialmente melhorado. Então, pode ser um produto, pode ser um processo, pode ser um negócio. São várias formas, mas tem que efetivamente chegar ao mercado e render dividendos para a pessoa. E a universidade, ela está, professor, preparada e aberta a esse diálogo com o mercado no sentido de promover produtos inovadores, inovativos? Está se abrindo, vamos dizer. A Unesp, no caso, está se abrindo. Outras universidades, não. Vamos pegar a Unicamp, por exemplo. A Unicamp tem bastante tradição nisso. A Unicamp, de royalties, de produtos já patenteados. Eu tive com a diretora do parque deles, do parque tecnológico deles. Eles recebem cerca de 2 milhões de reais por ano de royalties, sendo que isso começou há não tanto tempo assim. A USP também tem o seu setor de inovação. A Unesp tem o seu setor de inovação, mas começou... A agência Unesp de Inovação tem 5 anos. 5 anos, excelente. Eu mesmo tenho um processo de patente que eles iniciaram o processo todo lá, entraram no NPI e tudo mais. Mas poucas pessoas dentro da própria Unesp têm conhecimento da UIN. Precisava ser mais divulgado e as próprias unidades da Unesp precisavam canalizar os seus desenvolvimentos tecnológicos, as suas ideias, para a UIN poder colocar isso no INPI. Proteger o intelecto, proteger as ideias, E a partir daí licenciar essas ideias, E a Unesp deu fruto disso aí, desse trabalho. O importante é que inovação é a chave. Se você não inovar, você não consegue sobreviver. Para você ter uma noção, Maíra, dentro de 10 anos, 50% do que nós vamos utilizar em bens e serviços ainda não foi inventado. Quando eu falo isso, as pessoas levam um susto. Mas vamos voltar 10 anos atrás. Vamos pegar o começo de 2017, o iPhone, que causou toda essa revolução com aplicativos, com mercado de aplicativos, mercado de mídias, acesso o tempo todo, revolucionou a parte de internet, a parte de operadoras e tal. Tava no berço, Ele foi lançado em 2008, Então, todas essas estratégias, no sentido de buscar a inovação, perpassam, muitas vezes, uma pesquisa, um trabalho, é um desenvolvimento relacionado ao conhecimento e por isso que essa relação com a universidade ela é fundamental. Não, a universidade é o lugar onde é feita a pesquisa, principalmente no Brasil. Se você pegar no Brasil, o setor industrial, poucas indústrias têm o seu setor de pesquisa. As multinacionais, basicamente, poucas desenvolvem pesquisas aqui, elas mais tropicalizam, elas pegam as pesquisas geradas lá fora e adaptam para o mercado brasileiro ou para as condições brasileiras. Geração de pesquisa no Brasil dentro de indústria é muito pouco. As pesquisas são geradas dentro das universidades, ou agora dentro dos parques tecnológicos,
por pequenas empresas que tentam sobreviver, empresas de base tecnológicas. As universidades têm um papel fundamental. Elas têm que ser direcionadas para isso. As pesquisas devem ser direcionadas para isso. Aí você vai falar para mim, mas existem, você está querendo dizer que a universidade tem que fazer só pesquisa aplicada que possa gerar... Não, não tem que fazer só pesquisa aplicada. Mas uma parte da universidade, aquela que trabalha na área aplicada, deve gerar pesquisa aplicada, deve gerar pesquisa que envolva inovação. Você não vai querer que um setor, por exemplo, de ciências básicas, gere pesquisa aplicada. Apesar que a pesquisa que for gerada por elas podem ser utilizadas pelas pesquisas aplicadas para gerar um produto. Questão também. Da fundamentação. Sim, sim. Então, assim, tem que haver um direcionamento em relação às pesquisas e como elas são geradas. Não pode ser... o pesquisador, ele tem total liberdade para poder gerar suas pesquisas, né? Mas eles poderiam pensar um pouco mais que fazer uma pesquisa voltada para a necessidade da população, para a necessidade da comunidade, e de forma que gere inovação e essa inovação possa contribuir com a sociedade. E como que a área do design, no caso vinculado ao nosso programa de pós-graduação, mestrado, doutorado, tem investido nessa área da pesquisa e, consequentemente, a inovação, professor? Olha, o design saiu na frente nesse ponto. A gente começou a ter uma disciplina na área de inovação, já tem patentes, né, processo de patentes, né, patentes nessa linha, e outros processos estão entrando, mas o mais importante é o seguinte, é que ela está fornecendo, possibilitando a formação para o seu aluno de conhecer um outro lado. O aluno, quando entra num programa de mestrado, eventualmente num programa de doutorado, inicialmente principalmente na área do design, ele pensava apenas em ser um pesquisador ou, no máximo, um professor universitário, alguma coisa nesse tipo. No instante que ele começa a enxergar a possibilidade de ele gerar um produto, e é muito comum no design, as pessoas que trabalham no design são extremamente criativas, são extremamente competentes, uma capacidade de gerar soluções impressionante. Eu, que sou da área de engenharia, fico assim, maravilhado com a capacidade que eles têm. Eles vislumbram a possibilidade de poder desenvolver um artefato, um dispositivo que seja colocado no mercado e contribua para muita gente. Na área de acessibilidade, na área de cadeiras de roda, andadores, né, mesmo produtos voltados, softwares para interfaces de computadores, são excelentes. E estão descobrindo um mundo que podem depois vir a usufruir. Eles podem sair dali e montar a sua própria empresa. No caso, se aqui Bauru vier a ter, e como parece que vai ter agora, um parque tecnológico, uma incubadora, né, a cidade está interessada em montar uma incubadora, né, que eu estou sabendo, a própria universidade, a FAAC está com interesse em montar uma incubadora dentro da universidade. Já pode incubar a sua empresa ali, né, durante o seu mestrado. Ele pode fazer uma graduação, durante a sua graduação, ele faz a pré-incubação de uma empresa, de uma ideia que pode gerar o seu trabalho de graduação, o seu TCC. E aí, ele durante o seu mestrado, o seu doutorado, ele pode desenvolver isso aí, incubar a sua empresa ali dentro. Então, a hora que ele termina, ele tem outras possibilidades, não só ser um pesquisador, não só ser um professor universitário, mas ele ter o seu próprio negócio para desenvolver e colocar no mercado aquilo que ele desenvolveu, aquilo que ele produziu. Aquele produto inovador que tem essa aplicabilidade. Exato, no seu mestrado, no seu doutorado. Isso é uma possibilidade muito grande e isso é extremamente rico. Professor, sobre outras pesquisas que estão relacionadas a essa questão da inovação, principalmente no design, a gente conversa daqui a pouco. Pois. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós conversamos sobre pesquisas e inovação com o professor Galdenoro Bottura, da Unesp em Sorocaba. Professor, nós comentávamos a respeito da aplicabilidade desses produtos
né, voltados à inovação, principalmente na área do design, uma vez que o senhor é vinculado ao nosso programa de pós-graduação aqui da Unesp em Bauru. Eu gostaria que o senhor desse alguns outros exemplos que têm essa aplicabilidade social, pensando em produtos inovadores. Olha, eu estou orientando uma tese de doutorado, acho muito interessante. E a ideia saiu da disciplina que eu ministro, né, aqui no curso, que é um mouse voltado para idosos. É um mouse que a posição, ele evita problemas de ler, problemas de machucar o pulso da pessoa, né? Esse mouse, ele está sendo todo estudado e agora a gente vai fazer a prototipagem rápida dele, né? Colocar toda a parte eletrônica para fazer os testes. Ele deve gerar também uma patente, né? Porque o grande problema é que quando os idosos vão utilizar os mouses, por exemplo, e eles acabam ficando um pouco excluídos do mercado, porque eles não conseguem utilizar o mouse, que é a interface que eles têm para poder conversar com o computador, eles não conseguem posicionar o ponteiro no lugar que precisa. E na hora de clicar o botão, eles também não, clicam com muita força ou com pouca força, eles não têm esse controle. E esse mouse que nós estamos desenvolvendo, né, ele vai permitir que o idoso trabalhe com isso daí de uma forma muito simples. A gente acredita que vai ser uma solução muito interessante, que certamente vai para o mercado. A gente fez o levantamento, né, no banco de patentes já, não existe nada a respeito, né? A gente entrou em contato também com a UIN, que já nos está ajudando nisso. E ele vai possibilitar que um grande número de pessoas sejam incluídas, né? Tem acesso ao mundo que hoje eles não têm. Esse papel da inclusão, ele é um forte aliado, né, professor, a essa questão de desenvolvimento de produtos voltados para essa questão da inclusão. O senhor havia comentado anteriormente, a acessibilidade, pessoas com deficiência, tudo isso agrega valor a esses produtos que são desenvolvidos. Sim, principalmente que as pessoas nem sabem o que é inclusão, né? A gente estava fazendo uma pesquisa, né? Inclusive vai sair um artigo agora, um capítulo de livro, na verdade, e quando você pergunta o que é inclusão, as pessoas não sabem dizer o que é inclusão, né? Eles acham, pessoas que têm deficientes, ou pessoas que precisam ter inclusão social, inclusão digital em casa, elas não têm noção de que é inclusão, né? Então, mas isso não é de todo ruim. Importante é as pessoas serem incluídas, as pessoas sabendo ou não o que vem a ser inclusão. É importante isso, né? Essa é uma pesquisa que a gente está fazendo. Outra pesquisa que a gente está fazendo, que é bastante interessante também, é a parte, está relacionada com a parte de prototipagem, né? Prototipagem rápida, né? Que voltado para próteses, né? Próteses, no caso a gente está fazendo próteses de animais, mas para poder desenvolver uma metodologia de projeto que possa depois ser aplicado em 1 ano, pode gerar. Então esse processo também pode ser patenteado. Esse processo também é uma inovação, porque é algo que não existe, né? Então, e a prototipagem rápida chegou para ficar, né? E a gente tem um excelente laboratório de prototipagem rápida dentro da FAAC, né? Com equipamentos fantásticos, né? Então a gente tem que utilizar isso aí. Talvez as pessoas nem saibam disso, né? Aqui na região de Bauru. Então, tem diversas pesquisas que a gente está fazendo que vão causar um grande impacto. E o que é mais interessante é que cada vez que eu ministro a disciplina, eu proponho um desafio para eles. Que eles devem trazer uma solução de algo que não existe. E eu fico sempre surpreso com as soluções que eles trazem. Sabe, são soluções extremamente ricas, criativas, que vai propiciar uma grande facilidade assim, para as pessoas que forem utilizar, se forem colocadas no mercado. Professor, outra pesquisa também desenvolvida sob sua orientação está relacionada ao design e à internet das coisas, e é por isso que no ponto de contato de hoje nós vamos conversar com o pesquisador Lucas Azevedo. Vamos ouvi-lo. Objetos inteligentes e conectados entre si, que realizam atividades autônomas, já estão presentes no nosso dia a dia. Apesar de serem objetos conectados entre si, eles vão ser utilizados por pessoas, então é importante que a gente se preocupe com a interface. E o design entra justamente nesse momento entre que se leva em conta a relação, né, os aspectos humanos dentro da interface. Tanto na abordagem de acessibilidade, quanto até mesmo no aspecto mercadológico, disso, né, tá
presente para um público maior, né, pensando na heterogeneidade das pessoas, né, do público. Então minha pesquisa ela entra justamente nesse ponto de pensar a interface, né, o design centrado no usuário, pensando que ele, apesar de ser uma internet conectada a objetos conectados entre si, eles vão ser utilizados por pessoas, né, e a preocupação com a interface, né, na utilização dessas pessoas. Então quando a gente pensa essa interface centrada no usuário, a gente acaba promovendo acessibilidade, e essa acessibilidade acaba sendo também um diferencial mercadológico para as empresas que trabalham nesse ambiente de internet das coisas. Professor, nós falamos sobre todas essas pesquisas e o senhor havia mencionado também a importância de parques tecnológicos, de incubadoras para favorecer essas pesquisas, mas esse é o tema do nosso próximo bloco. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. Estamos de volta com Diálogos e aqui no estúdio da TV Unesp nós recebemos o professor Galdenoro Botura da Unesp em Sorocaba comentando sobre inovação, parque tecnológico e pesquisas em design. Professor, nós comentávamos sobre algumas pesquisas que têm esse caráter de inovação e o senhor havia mencionado a importância desses parques tecnológicos. Gostaria que o senhor comentasse um pouco essa relação que os parques tecnológicos têm no desenvolvimento de produtos inovadores. Então, o parque tecnológico a gente pode fazer uma associação de ideias com um parque tecnológico, como um parque de diversões, parque de exposições. O parque tecnológico é um ambiente que tem vários locais voltados para a área de inovação. Dentro de um parque tecnológico, você tem a incubadora, você tem um centro de inovação, você tem auditórios, você tem locais onde a universidade trabalha ali, laboratórios de pesquisa, né? E a ideia é que se a universidade que gera pesquisa, que os seus pesquisadores podem ajudar as empresas que lá estão, né? Tanto as que estão incubadas, como as que lá estão desenvolvendo produtos que já são graduados, como a gente chama. Junto com essas empresas e junto com o próprio governo, que possibilita incentivos, essa sinergia faz com que produtos inovadores saiam. Então, elas são fundamentais para que os parques são fundamentais para que haja inovação, porque é um ambiente onde está tudo próximo, onde pode acontecer. Bauru não tem um parque tecnológico, mas precisa ter. Precisa ter, e precisa ter um parque que seja idealizado como um todo, né? Você tem que imaginar um parque em que você já imagine todas as estruturas internas ao mesmo tempo no seu projeto. Então você imagina que vai ter incubadora, que vai ter o centro de inovação, que vai ter o escritório de propriedade intelectual, né? Tudo ali, tudo certinho. E vamos pegar um exemplo, a incubadora. A incubadora, ela tem 3 fases para você poder implantar uma incubadora. Estou falando isso por causa do tempo que leva. Se você demorar muito para implantar esse parque, essa incubadora, né, vai demorar muito para poder as coisas acontecerem. Porque, fazendo de novo analogia, se você pegar uma casa, você tem a parte do projeto. Então você tem que fazer um projeto bem feito. Você tem que fazer um projeto em que você vê as necessidades dos moradores. É a mesma coisa. A incubadora, você vai ver as características da região. Né? O que a universidade pode dar apoio em pesquisa? Quais são as empresas que vão ser geradas, vão ser ali incubadas da região, que podem vir de fora da região, né? E que as próprias universidades podem propiciar para os seus alunos, né, ficarem ali. Então você faz esse projeto. E nesse projeto você imagina já, inclusive, como vai ser a forma de gestão, como é que vai ser a forma de administração, tudo isso. Depois tem a implantação da incubadora, que você vai selecionar as empresas que vão ser incubadas, as empresas que vão ser pré-incubadas, e você vai propiciar todo o ambiente para essas empresas, e você vai propiciar todas as condições para que elas sejam desenvolvidas. Incubadora vem esse nome da mesma forma como incubadoras no hospital. Quando o recém-nascido chega, está muito fraco, não consegue se sustentar, você coloca dentro da incubadora para ele poder ganhar força. É a mesma coisa, a empresa está nascendo, é uma empresa que já existe o CNPJ dela, já é uma pessoa jurídica, você coloca na incubadora para ela ganhar força para ir para o mercado, né? Daí vem o nome. E tem a terceira fase, né, que a empresa já ganhou força, vai para o mercado, mas
ela ainda continua recebendo esse fluxo de informações, esse fluxo de apoio da onde ela saiu, né? Então, uma incubadora, ela tem que ter um projeto, uma incubadora, assim como um parque, eu dei exemplo da incubadora, mas um parque, ele tem que ter o seu projeto de uma forma ampla, né? E que imaginado em todas as suas fases, feito o planejamento estratégico dele para cada uma de suas fases, para que não tenha problema. Porque eu estou cansado de ver parques tecnológicos, nada mais são do que condomínios de empresa. Eles simplesmente eles alugam espaço para a empresa e larga lá. As universidades, teoricamente, deveriam se aproximar, mas não se aproximam, por quê? Professor universitário, eu conheço professor universitário, é difícil você convencer um professor universitário a desenvolver uma pesquisa que não é de interesse dele, né? Então, o modelo tem que ser bem montado, tem que ser bem estudado para ver como é feita essa implantação. O senhor tem atuado na implantação desse parque tecnológico em Sorocaba. Eu quando estava na direção de Sorocaba, o parque tecnológico estava sendo idealizado, né? Existia incubadora, eu participei, né, do processo, e na época, inclusive, assinei a carta que a Unesp participaria da incubadora, e tenho acompanhado o processo lá em Sorocaba, sim. Aqui para Bauru saiu uma tese de mestrado, né, uma dissertação de mestrado sobre isso. A gente identificou que existem algumas áreas interessantes, mas a principal área aqui para a região de Bauru seria na área de indústria criativa. Por quê? Porque tem várias universidades, o parque de universidades aqui é muito grande. Mas a universidade pública, que é a Unesp, ela tem uma diversidade de cursos muito grande, que podem atuar exatamente na área de indústria criativa. Mas aí você chega para mim e fala, indústria criativa, professor? Não, a indústria criativa é uma indústria muito forte. Para você ter uma noção, Maíra, a indústria criativa, ela mobiliza, ela gera uma quantidade de dinheiro, de recursos, equivalente à indústria farmacêutica, cerca de $1 trilhão por ano, no mundo. E o Brasil participa muito pouco desse mercado. E é uma indústria que, para você colocar num parque, você não precisa de equipamentos muito caros. Então você consegue montar laboratórios e disponibilizar para as pessoas, para as indústrias que estão ali sendo incubadas, para as indústrias que já existem e estão chegando para poder aproveitar a competência da universidade com os seus professores, de uma forma muito barata. E assim, é um filão que existe, é uma área que existe, está muito pouco aproveitada dentro do estado de São Paulo, que a cidade deveria aproveitar mais. Foi feito um estudo acadêmico sobre isso, né? A gente chegou, foi apresentado o mestrado, a dissertação foi aprovada, e é muito interessante. Eu espero que as pessoas que estejam desenvolvendo o parque aqui atualmente incubadora, mas que deve gerar um parque, uma vez que espero que todo o projeto seja desenvolvido simultaneamente, né, para iniciar na incubadora e acabar desembocando no parque, né, elas pensem seriamente nessa indústria, né? É uma indústria muito interessante, barata, como falo, vai mudar o tecido social, né, da cidade e região, porque vai possibilitar trazer riqueza, né, trazer recursos para a região, né? Isso é importante. Professor, essa área, então, crescente, de várias perspectivas, ela abre aí um campo de debate, e eu gostaria de agradecer a sua participação e convidá-lo para retornar, para que a gente possa cada vez mais aprofundar esse debate e incentivar os professores, os pesquisadores, as próprias indústrias a atuarem em parceria no sentido de garantir aí sustentabilidade para esses produtos inovadores. Maíra, eu agradeço o convite, estou à sua disposição. Sempre que quiser, estou por aqui. Muito obrigada, professor. Muito obrigado. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever esse programa e entender um pouco mais sobre inovação em pesquisa e parques tecnológicos, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.